Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, meu irmão e minha irmã. Nós vamos trazer agora a palavra para o ano de 2021, ano da perseverança e da esperança. E para isso nós vamos ler dois textos. Inicialmente Lucas, no capítulo 5, versículo 17 a 26, e também Números 10, do versículo 20 ao 24. Assim diz a palavra de Deus. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram, então, uns homens trazendo em um leito um homem paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram do leito por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? O que é mais fácil? Dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibas que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: Hoje vimos prodígios. Números 10, do versículo 20 a 24. Está escrito: Disse-lhe o Senhor: Conforme a tua palavra lhe perdoei. Tão certo, porém, como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra. Nenhum de todos os homens que viram a minha glória e os sinais que fiz no Egito e no deserto, e todavia me tentaram estas 10 vezes, não obedecendo a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Mas o meu servo Calebe, porque nele houve outro espírito e porque perseverou em seguir-me, eu o introduzirei na terra em que entrou, e a sua posteridade a possuirá. Nós vemos que o relato daquele homem que foi rebaixado na sua cama, através de um buraco no telhado, por 4 amigos. É uma história bastante dramática da fé perseverante. A fé que não aceita a resposta não e que não desiste, sejam quais forem os obstáculos. A fé perseverante recebe da parte de Deus aquilo que ela necessita, e os obstáculos no caminho não são intransponíveis para ela. Aqueles que têm a fé persistente, perseverante, receberão o que desejam, mas os outros não. Aquela casa onde Jesus estava ensinando a palavra, estava cheia de gente, inclusive fariseus e mestres da lei. Tantas pessoas estavam reunidas para escutar Jesus que, segundo a Bíblia, bloqueavam a porta. A Bíblia declara também: o poder do Senhor estava com ele para curar todos. O poder de Deus, na verdade, como sabemos, estava com Jesus para curar todas as pessoas daquela casa. Mas somente um homem foi curado, e ele nem sequer estava entre os presentes na casa. Mas você sabe por que ele foi curado e ninguém mais? Vamos ver por que tudo isso. Nós vamos perceber que o paralítico, ele demonstrava a sua fé.
Afinal de contas, ele permitiu que ele fosse levado até o telhado e então baixado diante de Jesus. Quantos doentes permitiriam que fossem levados ao telhado de uma casa para então serem baixados numa maca a fim de serem curados? Porque nós sabemos que quando alguém está doente, precisa de muita fé para se deixar levar até em cima de um telhado e ainda mais para deixar-se abaixar através de um buraco no telhado. Além disso, seria necessária também fé por parte daqueles que subiram até o telhado carregando o enfermo. Não foi, portanto, somente do homem que Jesus elogiou a fé. Jesus também elogiou a fé daqueles amigos, daqueles 4 homens que levaram o enfermo e o fizeram descer através do telhado. A Bíblia diz que Jesus, vendo-lhes a fé, mandou o paralítico levantar-se do seu leito e andar. Esse comentário é interessante, pois a fé não é visível, mas as ações às quais a fé leva são visíveis. Poderíamos expressar o acontecido assim: Jesus, vendo as suas ações de fé, disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. E o homem assim se levantou e foi para casa curado. Esse homem e os seus 4 companheiros não queriam desistir. Quando surgiu diante deles um obstáculo à fé, uma circunstância adversa, simplesmente a contornaram. Aquele homem na maca e os 4 que o levavam poderiam ter perdido a esperança quando viram a multidão de pessoas tampando o acesso à casa onde Jesus estava pregando a palavra. Poderiam ter dito: seria melhor voltarmos para casa, porque a situação aqui é impossível. Nem vamos arriscar uma tentativa. E aquele enfermo teria sido carregado de volta para casa, tão doente como sempre. Mas eles não desistiram, porém perseveraram na fé. Por outro lado, quando não conseguiram entrar na casa, poderiam ter dito algo que ouvimos frequentemente em nossos tempos. Pois bem, acho que não era mesmo a vontade de Deus curá-lo. É assim que hoje muitas pessoas definem qual é a vontade de Deus, pelas circunstâncias. Mas a vontade do Senhor, ela não é determinada pelas circunstâncias que surgem em nossas vidas. A vontade de Deus já foi declarada e exposta na sua palavra. E ela inclui, entre muitas outras bênçãos, a cura. Imagino que não era difícil tirar as telhas daquele tipo de casa. Mas, por outro lado, aqueles que estavam na residência, escutando Jesus pregar e ensinar a palavra, ouviram espantados de repente o barulho do arrombamento do telhado. E o dono da casa, como se sentia quando aqueles 4 homens desmontavam seu telhado? Mas a lição espiritual desta passagem é esta: quando esses 5 homens se viram confrontados por um obstáculo, não foram simplesmente desistindo, mas fizeram algo a respeito. Quando não conseguiram chegar até Jesus, não ficaram com a fé desanimada, simplesmente foram por outro caminho. A Bíblia diz que Deus sempre fornecerá uma via de escape. Foi necessária bastante fé para remover aquele obstáculo, ou seja, subir no telhado e descer o doente para dentro da casa. E o paralítico também teve que exercer a sua fé, já que estava confinado ao seu leito, e se os seus amigos tivessem dado um passo errado no telhado, poderia ter ficado mais aleijado do que antes. Temos aqui um quadro daquilo que a fé unida, a fé coletiva, pode realizar. Temos aqui 5 pessoas, o paralítico e os 4 amigos que o carregavam, todos com o mesmo objetivo: chegar até Jesus a fim de obter a cura do homem deitado na maca. Eles estavam unidos no propósito, no alvo e na ação.
visando a realização da tarefa. Afinal de contas, se não tivessem agido na união total, provavelmente teriam simplesmente deixado cair aquele pobre homem pelo teto abaixo. E o coitado já estava confinado ao leito sem poder andar. Se não houvesse união entre os 4 que o fizeram descer pela abertura do telhado, provavelmente o doente teria caído ao chão e ficado em um estado lastimável. Mas para nós, há uma lição em tudo isso. Para fazer algo coletivamente em favor de Deus, nós precisamos viver em união. União de propósitos, união de alvos e união nas ações. Você descobrirá de fato ao ler o livro de Atos dos Apóstolos, que a Bíblia continuamente fala a respeito de que os apóstolos estavam sempre em união e em mútuo acordo. Cada vez que os discípulos ficavam unânimes, o poder de Deus se manifestava de tal maneira que, segundo Atos 4:31, tremeu o próprio lugar onde estavam reunidos. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé perseverante obtém favor de Deus, agrada a Deus. Esse homem foi curado não porque a sua fé ou a fé dos seus companheiros era maior do que a fé que você e eu temos, mas porque perseveraram na fé, apesar dos obstáculos, e porque estavam unidos num só propósito. Não queriam abrir mão da fé. Aquele homem foi o único que saiu dali curado, como eu disse, porque ele não se deixou derrotar pelas circunstâncias. A qualquer momento ele poderia ter dito: isso é difícil demais, levem-me para casa. Mas ele não fez isso. Ele se recusou a desistir. Ele se recusou a abandonar a tentativa quando as coisas não aconteceram como ele gostaria que tivesse sido. Mas ele não quis aceitar o fracasso como parte do seu pensamento, de modo que, ao ser confrontado por um obstáculo, simplesmente o contornou. Sua atitude era: eu vim para ser bem-sucedido, eu vim até Jesus para ir atender às minhas necessidades. Eu vim para receber da parte de Deus e eu não vou ser derrotado. Por isso, ele recebeu de Deus tudo quanto necessitava. Às vezes, nós temos que perseverar em nossa fé. Não porque Deus está nos recusando, mas porque temos um inimigo que está guerreando contra nós. Veja o homem na maca. Esse relato nos oferece um exemplo bíblico da perseverança da fé. Não recebeu facilmente a sua cura. Não deve ter sido fácil subir aquele telhado, tanto para ele como para os seus amigos que o carregavam. Mas eles tinham que abrir caminho no meio de alguns obstáculos antes do homem receber a sua cura. É possível que você também tenha que perseverar na fé e continuar a se apegar à palavra de Deus, mesmo quando não pareça que a palavra está operando em seu favor. Mas por que às vezes nós temos que perseverar na fé? Porque, embora o poder de Deus esteja pronto para curar e à disposição de todos gratuitamente, assim como todas as suas demais bênçãos, o inimigo tentará lançar todos os obstáculos possíveis em nosso caminho, a fim de impedir que venhamos receber o que Deus tem para nós. Mas quando você assume o compromisso da fé para crer em Deus em favor daquilo que Ele lhe prometeu, precisará ter dedicação 100% nesse compromisso, se é para ter sucesso. Não pode parar no meio do caminho. Você não pode parar e ficar satisfeito com a condição alcançada, mesmo quando chegar a um nível que acha cômodo. Não, você terá que correr adiante. É como se você participasse de uma corrida.
Uma vez que entrou na corrida, não haverá maneira de fazer uma pausa para descansar. Se você quiser correr, precisará correr com os olhos colocados no alvo à sua frente. O pecado supremo de qualquer corredor de meta é tirar os olhos do alvo, da meta final da corrida. Todo bom corredor sabe que corre com os olhos fixados num único objetivo, a linha de chegada, e dele nunca tira os olhos. Na carreira cristã, o alvo é o Senhor Jesus. E nós que estamos nesta corrida, também não devemos deixar os nossos olhos desviarem a atenção, senão perderemos. O diabo, se você assim permitir, começará a conversar com a sua mente. E se você acreditar naquilo que ele diz e tirar os olhos de Jesus, perderá terreno. Se deixar o diabo sussurrar os seus pensamentos de derrota, de desânimo, de dúvida e de incredulidade nos seus ouvidos, você também não vai conseguir manter os olhos na meta. Nunca deixe os pensamentos do inimigo dominarem a sua mente. Pensamentos tais como: você não dará conta, já é tarde demais, você não presta, as promessas de Deus não vão ser cumpridas na sua vida. Se você ceder e permitir que esses pensamentos permaneçam na sua mente, o inimigo vai impedir que você receba o melhor de Deus para a sua vida. Mantenha os seus olhos no alvo, em Jesus. Você perderá a corrida se tirar os olhos do alvo. Não fixe os seus olhares nos homens. Não fixe os seus olhares nas suas próprias falhas e erros. Porque nós sabemos que Deus não disse que você correria a carreira com as suas próprias forças. Pare de confiar nas forças da carne, suas ou de qualquer outra pessoa. Não é o esforço carnal que vai fazer de você um vencedor na vida. É só Jesus e a sua palavra imutável. Veja o exemplo de Caleb. Caleb nasceu no Egito. Era escravo. Trabalhava nas construções de Faraó até exaustão. Ele testemunhou quando Moisés, enviado por Deus, apareceu e enfrentou a Faraó. Caleb presenciou as pragas que o Senhor enviou aos egípcios. Participou da primeira Páscoa, viu a morte dos primogênitos e saiu com o povo de Israel em direção ao deserto. Ele também assistiu o Mar Vermelho se abrir. Passou por ele em seco e testemunhou a morte dos egípcios no meio do mar. Contudo, não foi o que Caleb presenciou que o tornou diferente em relação aos demais israelenses. Todos os filhos de Israel viram o mesmo que Caleb. Mas o que fez de Caleb um homem diferente, a quem o Senhor prometeu engrandecer? Caleb perseverou em seguir o Senhor, semeou a esperança e se firmou na promessa que Deus lhe havia feito. O seu nome está relacionado a outro grande líder do povo de Deus, Josué. Caleb e Josué foram os 2 espias que foram ver a terra prometida e confirmaram a promessa que Deus lhes havia feito. Mas 10 espias voltaram tristes e abatidos, com um relatório pessimista que contaminou todo o povo de Israel. Os israelitas tinham se esquecido das maravilhas e dos milagres que o Senhor efetuara em favor deles. Mas Caleb compreendeu os propósitos de Deus. Ele sabia que se o povo cresce do poder divino, o inimigo não tinha poder para impedir que Israel entrasse na terra e a conquistasse. Apesar das circunstâncias, Caleb confiou em Deus, porque ele sabia que o Senhor era poderoso para fazer o povo vencer todos os inimigos e tomar posse da terra prometida. E foi essa atitude de Caleb que o fez receber a promessa de Deus. E foi o seu espírito diferente que fez com que ele tomasse posse da promessa que o Senhor lhe fizera. Depois de passarem 40 anos no deserto e toda aquela geração incrédula ter perecido no deserto, Josué conduziu o povo
do Senhor para Canaã. Caleb então vai até Josué e, baseado na promessa que o Senhor lhe fizera, pede a sua herança. Todos estavam desanimados e desesperados, mas Caleb semeou esperança. Só pode ser grande quem é um semeador de esperança. A cada dia, mais e mais pessoas desistem dos seus sonhos, dos seus ideais, dos seus ministérios, da sua família e até mesmo de si mesmo, pois perdem a esperança. E nós, como cristãos, temos de levantar a voz e levar uma palavra de esperança para este mundo desesperado. Por pior que as coisas estejam, temos um Deus onipotente. O Senhor é poderoso para reverter as situações, para nos fortalecer e nos restaurar. Precisamos confiar no Deus dos impossíveis. Precisamos depositar a confiança em Deus. Ver sempre o lado positivo. Crer que a mão de Deus é poderosa para intervir e nos livrar de todo mal. Deus precisa de pessoas que semeiam esperança e confiança nele. O Senhor Jesus veio ao mundo trazer esperança para a humanidade perdida. A nossa principal missão é levar as boas novas de esperança, de salvação e de cura. Caleb semeou esperança entre um povo desesperado e cheio de incredulidade. Quando todos estavam abatidos, ele semeou esperança. E aí o Senhor o tornou grande. O Senhor faz promessas com o propósito de cumpri-las e nos abençoar. Cada uma das promessas divinas nos revela que Deus está ansioso para nos abençoar e fazer maravilhas em nossa vida. Infelizmente, a verdade é que grande parte do povo de Deus nunca se apropria da maioria das promessas que recebem do Senhor. Ficar firme nas promessas de Deus significa vê-las se cumprirem. Quer dizer, apropriar-se da bênção que cada promessa revela e não deixar de orar em favor do seu cumprimento. Há momentos em que a promessa de Deus para nós, para a nossa família, para o nosso trabalho e para o nosso ministério parecem estar tão longe e serem intangíveis. E quando vemos que o tempo passa e a promessa não se cumpre em nossas vidas, desanimamos, esmorecemos e muitas vezes abrimos mão delas. Caleb, porém, não fez isso. 45 anos não foram suficientes para fazê-lo esquecer-se da promessa que o Senhor havia feito. E eu pergunto, quantas vezes Deus fez promessas para você, para os seus filhos, para a sua família, e você não perseverou e abriu mão delas? Mas tome posse da promessa de Deus. O diabo vai fazer de tudo para que você esqueça o que o Senhor lhe prometeu. Mas siga em frente com perseverança. Seguir a Deus quando tudo vai bem, qualquer um faz isso. Pessoas pequenas fazem isso. Mas servir ao Senhor quando tudo vai mal, chorando, ir à igreja chorando, aguentar firme na hora da provação, é só para quem está preparado para ser grande. Para sermos grandes, temos que perseverar. E Deus é especialista em transformar maldições em bênçãos, em transformar em alicerces as pedras que alguém atirou em nós e em nossos sonhos. Quem sabe você esteja a ponto de entregar os pontos, de desistir, quer em relação aos seus filhos, ao seu marido, à sua esposa, à sua família, ao seu ministério ou à sua própria vida. Talvez você esteja dizendo que não aguenta mais. Mas siga o exemplo de Caleb. Persevere, fique firme e você alcançará a promessa. A Bíblia diz em Hebreus 10, do versículo 35 ao 39. Não lanceis fora, pois, a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Porque necessitais de perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Pois ainda em bem pouco tempo aquele que há de vir virá, e não tardará.
mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Caleb, quando foi reivindicar a sua promessa, pediu um monte, o qual não produzia nada, era difícil de ser escalado e ainda era povoado por gigantes. Assim, Caleb não apenas pediu coisas grandes, mas enfrentou gigantes. E os venceu, pois era grande perante Deus. Ele se preparara na escravidão do Egito, no deserto, nas guerras, e ele provara que podia ser grande, pois ele se colocara nas mãos de Deus. Você tem que ser preparado para ser grande. Peça as coisas grandes para a glória de Deus. Persevere e tenha esperança, porque você e eu viveremos as promessas e as bênçãos de Deus para as nossas vidas, em nome de Jesus. Você crê nisso? Então nós vamos fazer agora uma oração e você vai repetir assim comigo. Neste ano da perseverança e da esperança, eu recebo a minha constituição como herdeira consagrada e abençoada do Deus vivo. Eu oro a palavra do salmista Davi, contida no versículo 19 do Salmo 34, que diz: o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Eu declaro que o Senhor se mostrará zeloso da minha casa e as suas bênçãos me alcançarão. Eu e a minha família seremos honrados, colocados por cabeça e não por cauda. Eu tomo posse que viverei uma grande conquista do Senhor em minha vida financeira, familiar, sentimental, espiritual e física, com coragem, determinação, perseverança e esperança. Eu e a minha casa viveremos um novo tempo em nossas vidas. Não importam as circunstâncias e os obstáculos, porque caminharemos com o Senhor que nos preparará, enriquecerá e todos saberão que temos uma aliança com o Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, o ano de 2021 será o ano de não temer as más notícias, o poder das aparências e nem se impressionar com os desafios, porque Deus nos dará visão espiritual, coragem, determinação, perseverança, e nós usaremos a esperança no Senhor para avançar e ter um novo recomeço, e tão somente agradecer por tudo. Eu declaro que a minha vitória vem de Deus, e em razão disso, eu não vou parar ou recuar no meio do caminho. Pai, que eu possa enfrentar os gigantes da vida, bem como me manter fiel à sua palavra. O que Deus fez na vida de Davi, Neemias, Moisés, Josué e Caleb e tantos outros, haverá de fazer na minha também, em meio à construção dos meus sonhos, em nome do Senhor Jesus. Eu recebo esta palavra no meu espírito e tomo posse de todas as bênçãos apostólicas e começo, desde já, a viver este novo tempo de perseverança e esperança em minha vida. Agora, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.